Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais esse bloco do nosso evento. Eu sou o Jonathan, faço parte aqui de conteúdo do time de marketing da RD Station e me autodescrevendo, sou um homem branco, uso óculos, estou aqui com a camiseta cinza, no fundo branco aqui da minha casa e estou chegando aqui para trazer um bloco muito especial com o tema O Poder dos Dados, planejamento baseado em análises e insights. E para tocar esse papo comigo, claro que eu não estou sozinho, eu trouxe dois super convidados. Trouxe a Milena Padilha, do nosso time RD Station, e trouxe também o Gustavo Esteves, da Métricas Boss, e autor do livro Menos Achismo, Mais Dados. Então já vou pedir para a Milena começar se apresentando. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Milena Padilha, aqui do time de Product Marketing na RD. Bom, eu trabalho há mais de 10 anos com marketing de produto, né? Tanto com produtos digitais como produtos físicos. E eu estou aqui na RD há pouco mais de um ano. Falando um pouco da minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, estou usando uma blusa preta, acessórios, brincos e colar dourado, e estou aqui com o fundo amarelo da minha casa, né? E principalmente estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Valeu, Milena. Gustavo, bem-vindo. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês em mais um evento da RD. Eu sou o Gustavo, fundador da Métricas Boss, e como o Jonathan falou, o autor do livro Menos Achismo Mais Dados. Trabalho há 20 anos, basicamente, com o tema de analíticas e dados e me autodescrevendo pelo tema e por já falar que eu tenho mais de 20 anos de experiência nessa área, você pode perceber que eu sou um homem branco, de cabelos pretos e também aí já começa a ilustrar cabelos um pouco grisalhos, uso óculos com uma camisa maravilhosa escrito Menos Achismo e no meu fundo eu tenho uma biblioteca de livros que não necessariamente eu li todos. Boa, acho que muita gente vai associar isso com a própria realidade, né? Também passamos por isso. Bom, pessoal, primeiro, super obrigado mesmo por topar estar aqui no nosso evento de planejamento. E para começar, eu vou inclusive puxar o Gustavo e usar uma frase que está no livro dele, né? Lá no livro ele coloca que dados e métricas fazem parte da nossa vida. Eu acredito que ninguém mais duvida disso. Eu gosto de dizer que se a gente olha para uma tela hoje em dia, nós sempre estamos vendo dados que vão guiar nossas decisões, né? Nem que seja o percentual de bateria aqui do meu notebook, do nosso celular, para a gente saber se precisa recarregar ou não. É só um exemplo simples, mas eu queria aproveitar essa frase e ouvir de você, Gustavo. Quais são os pilares de uma cultura data-driven que uma liderança de marketing e vendas precisa conhecer? E aproveita para compartilhar também qual a diferença de fazer um trabalho orientado por dados versus um trabalho que é informado por dados. Boa. Muito obrigado. Essa é uma pergunta muito boa de se fazer. Vamos falar depois sobre o que difere, né, o que a gente chama de data-driven, orientado por dados, data-informed, informado por dados. Mas eu sempre falo que os pilares de uma cultura data-driven são separados em 5 pilares. A gente tem ali o entendimento do problema ou entendimento da oportunidade que a gente tem, que é o início de tudo, que basicamente representa 30% de um pilar de uma cultura data-driven. Então, quando a gente começa entendendo um problema que a gente quer corrigir ou enxergando uma oportunidade, isso representa 30% de um pilar de uma cultura data-driven. Depois, a gente tem ali, com 25% de representatividade em cima desse pilar, duas esferas, que é a coleta e processamento de dados. Por isso que eu sempre brinco e falo que na área de dados, muita gente está preocupada com a coleta e com o processamento. E essa preocupação ela deve seguir e persistir. O problema é que o mundo ele só começa depois que esse dado está coletado e processado de maneira fidedigna. O dado coletado e processado de maneira fidedigna, ele representa 25% de um pilar de uma cultura data-driven. Por quê? Porque os dois pilares principais, que são os pilares finais aqui, é a exploração do dado e comunicar o resultado. Isso representa 45%, ou seja, não adianta de nada eu ter dados fidedignos, uma coleta e um processamento de dados que funcione, se eu não faço nada com isso. Isso aqui é o que a gente chama de cultura de dados. Não adianta eu ter todos os dados do mundo confiáveis, processados, se eu não faço nada com isso. Por isso que eu sempre falo que a gente deve muito se preocupar com a coleta desses dados e processamento, mas os seus dados podem estar morrendo de fome porque você não alimenta eles com ações a serem executadas no dia a dia. E isso a gente traz agora na orientação sobre o que é ser data-driven e ser data-informed. Ser data-driven é algo, na minha concepção, muito comum e presente quando a gente está falando de sistemas que
que necessitam de uma resposta rápida de decisão. Vamos dar um exemplo. Todo mundo aqui utiliza algum aplicativo de carro. Se eu tiver com o Jonathan, com a Milena, no RD Summit, quantas milhões de pessoas não estão no evento? O último evento de 2023 tinha gente pra caramba no evento. Quando eu sair para pedir um carro, o que acontece tradicionalmente? A gente entra num preço dinâmico. Por quê? O sistema ele está fazendo uma lei da oferta e da procura. Ele tem muita procura, baixa oferta. O que ele tem que fazer? Ele aumenta o preço da oferta para poder balizar essa procura e estabilizar isso. Quando isso fica estável, ou seja, eu tenho oferta e procura muito parecidos, o preço volta a ficar normal. E isso é um sistema 100% orientado pelo dado da oferta e da procura para tomar uma decisão rápida e todo mundo seguir a vida. Agora, a Uber ou 99 ou qualquer outro aplicativo poderia ser data informed. Porque data informed é quando a gente usa dados quantitativos e qualitativos em conjunto para tomar decisão. Depois a galera pode até entrar no seu aplicativo e verificar se você tem um status no seu app chamado VIP, em qualquer aplicativo desse de pedir carro, beleza? Se você tem esse status de VIP, você tem condições de pedir um tipo de carro chamado VIP, que são motoristas bem ranqueados e com muitas corridas, passageiros bem ranqueados e com muitas corridas. Se a gente fosse data informed, ou seja, olhasse dados quantitativos, oferta e procura naquele exemplo do RD Summit, e nós tivéssemos o dado qualitativo aqui dentro, ou seja, estamos informados pelos dados, o que um aplicativo desse poderia fazer? Olha, na realidade, eu não vou aumentar o preço do meu carro. Eu vou, na realidade, dar prioridade para os membros aqui que são VIP. Então, os meus passageiros VIP, eles terão prioridade em cima de quem não é VIP. O preço poderia ser o mesmo, mas eu pegaria esse carro mais rápido. Por quê? Porque eu sou um usuário VIP. Então, data informed é nós sermos informados pelos dados quanti e quali para tomada de decisão. E data driven é a gente ser orientado pelo dado, e o dado se só importa, como exemplo que acontece com os aplicativos. E aí minha pergunta e o questionamento que eu faço para toda a audiência aqui é: o entendimento que você tem de data driven e data informed, refaça as suas análises, seus pensamentos do dia a dia e pense: você de fato é data driven? Ou você é data informed e não estava ligado que esse termo existia? Boa. Acho que essa provocação serve para todo mundo, inclusive para nós aqui do nosso dia a dia. E com certeza o time está de olho ali também para a gente debater isso na sequência do nosso planejamento para o ano, né? E Milena, agora te puxando para a nossa conversa, eu quero já conectar com o nosso tema de planejamento, né? Com todo esse embasamento aí que o Gustavo trouxe, né? Eu quero ouvir de você sobre a importância de analisar o que foi feito no ano anterior para a partir daí pensar no planejamento em si. E me diz, dá para os times irem além disso, né, além de olhar para o ano anterior, e manter uma rotina de análise o ano inteiro para sempre ir atualizando esse planejamento? E já aproveita e conta também de que forma dá para a gente fazer isso na prática, né? Se é só através dos dashboards, se tem alguma outra forma. Tá bom. Eu acho que isso dá muito para conectar com o que o Gustavo trouxe, né? Quando a gente faz um planejamento orientado para dados, a gente usa dados para guiarem o nosso processo de decisão, né? Mas óbvio que isso não significa que aquilo que foi planejado, foi definido, precisa ser escrito em pedra, né? A gente precisa de um planejamento mais assertivo, possível, sim, mas a gente tem que analisar continuamente e ajustar a rota, caso for preciso. Daí, o que isso significa na prática, né? Quando a gente está no momento de planejamento, é sempre importante a gente olhar para trás, né? Trazer aprendizados de como performou alguma ação, um lançamento, uma campanha, por exemplo, e o que aconteceu naquele momento, né? Qual foi o aprendizado que a gente trouxe daquele momento? O que funcionou bem, o que não funcionou? Além disso, né? Eu estou no momento, por exemplo, janeiro, né? De definir metas. Como é que eu consigo definir metas sem olhar para trás? Como é que eu consigo definir metas sem ter um histórico dos meus resultados, né? Sem entender o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu, aquela fofoqueira. Mas para a gente saber mesmo tudo, para a gente conseguir planejar melhor, né? O planejamento, quando ele é bem estruturado, a gente não consegue somente pensar em ações mais bem estruturadas, mais bem organizadas, mas como a gente também consegue, por exemplo, reduzir riscos, né? Antecipar problemas, reduzir incertezas, né? Afinal, quando a gente tem, né, as informações mais certas para esse planejamento, a gente consegue trazer e traçar estratégias bem mais assertivas. E daí, voltando na pergunta que você trouxe, né, que você comentou, dá para os times manterem uma rotina de análise o ano inteiro?
E aí eu trago um pouco para dentro do que a gente faz aqui na RD, né? Aqui na RD a gente utiliza na nossa ferramenta algumas funcionalidades que nos ajudam com isso, né? Então, dentro dos nossos dashboards personalizados, ou até dentro do nosso gerenciador de campanhas, eu consigo buscar ali informações, né, para o meu planejamento, tanto para entender, né, a minha performance, a minha ação atual, quanto para eu também buscar ali o histórico das ações que eu fiz, né? E daí, né, isso tudo, né, de conseguir entender de como performou cada ação, de planejar uma próxima ação, é muito mais fácil quando a gente tem uma ferramenta, né? E aí, trazendo mais de exemplo, trouxe um caso interessante aqui. Eu quero fazer uma ação específica, eu quero fazer uma campanha de marketing aqui na RD. E eu quero planejar, colocar isso para rodar, né, de forma efetiva. Então, a primeira coisa que eu faço, né, eu quero entender, por exemplo, o comportamento do meu lead durante a jornada dele. Né? Eu quero um perfil de lead e eu quero entender qual campanha e qual tipo de mensagem, na verdade, funcionou melhor para esse perfil de lead que eu quero comunicar. Né? Qual foi o canal que impactou mais ele? Como é que ele converteu melhor? Né? O que eu faço para converter ele mais? Né? Porque, no final das contas, o que eu quero fazer é otimizar a experiência, né, desse lead. Eu quero entender pontos de dor, eu quero entender pontos de interesse, eu quero entender pontos positivos, pontos negativos das campanhas, das ações anteriores que eu fiz, para eu conseguir, né, e para me possibilitar uma campanha mais efetiva. E aí, trazendo também, ainda na sua pergunta, John, se a gente consegue acompanhar em tempo real a performance daquelas ações, né? E se a gente pode atualizar, né, essa rota desse planejamento. Eu penso que se a gente tem uma campanha aqui, né, e a performance dessa ação, a gente vê em tempo real que a performance dessa ação não está legal, eu penso que a gente não somente pode, como a gente deve, né? Eu fiz meu planejamento, eu coloquei meu planejamento na prática, eu estou acompanhando os resultados, e eu estou percebendo ali que não está performando bacana, que não está legal, por exemplo, o canal que eu escolhi, no entanto, outro canal está performando bacana, daí por que não ajustar essa rota antes dessa campanha acabar, né? Eu consigo enxergar N benefícios, mas principalmente tempo e dinheiro, para a gente, né, otimizar nossos recursos, otimizar nosso tempo, nosso dinheiro ali, enquanto a gente está acompanhando. Quando a gente acompanha, a gente consegue mudar a rota e a gente consegue trazer ali, né, para onde a gente quer realmente enxergar. E aí, conectando muito com o que o Gustavo também trouxe, né? Eu sei que parece batido, parece óbvio, né? Mas muitas empresas ainda não colocam isso na prática, né, Gustavo? Ainda estão muito baseadas em suposições, intuições, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. E a gente tem, muita gente ainda tem uma postura de muito ir nesse caminho intuitivo, né? Mas, assim, a gente precisa usar dados, né? A gente precisa usar dados concretos para direcionar nossas escolhas. Porque quando a gente usa dados, a gente consegue todos esses benefícios que a gente está falando, né? E quando a gente tem ferramenta para isso, a gente consegue entender quais ações estão dando mais retorno para a gente e, consequentemente, fazer um planejamento muito mais direcionado. Legal, Falei Milena. pra caramba, Acho que hein, gente? Não, foi muito bom. E para tentar deixar, talvez, uma analogia tangível para a galera que une ferramenta, dado e planejamento. Eu gosto sempre de brincar na analogia de quando você entra no carro e liga o Waze. Imagina que eu não conheço Floripa, apesar de eu conhecer algumas praias aí, minha preferida é Daniela. Então imagina que eu estou lá em Floripa e eu traço uma rota de onde eu estou para a praia de Daniela. Eu estou usando a ferramenta que é o Waze. Meu planejamento é então sair de um lugar para outro através daquela rota. No meio do caminho, eu descubro que a rota que foi traçada por mim no Waze, ela é uma rota que está com algum imprevisto, tem trânsito, tem uma rua quebrada. Eu vou seguir naquela rota ou eu vou analisar outros caminhos para mudar a rota? Possivelmente, eu vou analisar outros caminhos e mudar a rota. Então, eu estou usando a ferramenta para me planejar numa rota de viagem e os dados me informam sobre isso para que eu tome a decisão. Por isso que eu falo de novo sobre ser data informed, porque eu posso tomar a decisão de vou seguir aqui mesmo, não quero trocar a rota não. Mas, possivelmente, se você tem o dado e a ferramenta e você consegue entender que o planejamento que você fez não está sendo como você esperava, para bom ou para ruim, você tem dados e ferramentas para te auxiliar a enxergar isso e mudar essa sua rota. Muito, né? Trazer para a nossa realidade, assim. E acho que até, Gustavo, emendando já numa próxima pergunta, né? Quando a gente faz esse planejamento, a gente sempre tem um objetivo, né? Até nesse exemplo que você trouxe ali, eu quero chegar em algum lugar, né? A gente só planeja
que a gente quer alcançar alguma coisa, né? Então, conta aqui para a gente, olhando muito ali para as lideranças de marketing e vendas, né? De que forma a gente consegue colocar as métricas e os KPIs dentro desse planejamento, né? De que forma ali, nesse momento que a gente está de traçar um plano para o ano, mesmo que a gente tenha essa flexibilidade de ir adaptando, olhando os dados para ir construindo isso, de que forma esses pilares devem aparecer ali, né? Essas métricas, KPIs, se quiser, pode até comentar sobre diferenças entre eles, né? Geralmente a gente usa tudo colocando num balaio só, vamos dizer assim, mas acho que no teu livro tu fala bastante sobre isso também. Ia falar isso agora, Milena. O Jonathan tá fazendo jabá do meu livro toda hora aqui, porque ele leu o livro. Aí agora ele fica conectando aí a do livro para jogar aqui. Esse aí, no final das contas, é um teste para saber se eu tô ligado no meu livro também, entendeu? Eu tô pescando aqui. É, Mas eu concordo com o que a Milena trouxe sobre o óbvio precisa ser dito. Porque o óbvio para mim pode não ser para outros, né? E o óbvio para o outro pode não ser para mim. Primeiro, eu gosto sempre de fazer a separação, e obrigado pela pergunta, Jonathan, de me dar a oportunidade de trazer a separação do que é objetivo, do que são métricas, do que são KPIs e do que é estratégia. O meu objetivo é o que eu quero conquistar. A estratégia é o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo. E aí é onde as pessoas mais confundem o que é métrica e o que é KPI, né? KPI é em inglês, né? KPI é Key Performance Indicator. Então, basicamente, é indicador de performance. Basicamente, então, se o meu objetivo com o RD é trazer um crescimento de 200% nesse ano, comparado ao ano 2023, no produto XPTO, vamos supor aqui, vai ter um time, que talvez eu seja o time da Milena e outros, que vão pensar como produto e marketing de como eles constroem a aquisição e a retenção desse produto para manter quem usa e adquirir novos e chegar nesse objetivo. Métricas, a gente tem várias. Talvez, para medir esse objetivo de crescimento de 200%, a Milena e o time de marketing TRD olharem a métrica, por exemplo, de receita, não vai agregar em nada no dia a dia. Por isso que esse termo métricas no plural, quando a gente fala de objetivo no singular, não faz sentido. E o KPI é um só. O KPI ele tem que ser o que eu olho e enxergo se eu estou crescendo ou não, se eu estou atingindo ou não aquele objetivo. Então, se o objetivo, como exemplo aqui, é crescer 200% no produto TRD, comparado 24 com 23, como o KPI? Crescimento. Acabou. Esse é o indicador de performance. O time da Milena, o time de marketing, board da RD, está olhando se está crescendo. As métricas, então, elas entram muito mais como suporte de análise aqui. Que basicamente é, eu Gustavo, como CEO da Métricas Boas, eu tenho minhas metas aqui. Os meus times têm as métricas que acompanham para justificar o porquê daquele objetivo estar sendo alcançado ou não e orientá-los sobre o que eles fazem durante o período e o processo que eles estão fazendo da estratégia ali traçada. Então, eu, Gustavo, não tenho que olhar na análise o porquê. Eu tenho um time para isso. Se você é um microempreendedor, se é um empreendedor que está começando, você vai fazer as duas funções. Mas se você não é, se está lidando já com uma empresa que possui CMOs e tudo mais, você tem que olhar o KPI. E o seu time vai olhar as métricas que orientam se esse KPI está sendo alcançado ou não. Então, o time da Milena e o time de marketing estar olhando o churn é importante, porque não adianta nada o time de aquisição estar trazendo gente para caramba se você está aqui no churn. O que é o churn? É a porcentagem de pessoas que já estavam na sua base que estão cancelando. Então, se você quer crescer 200% perante o número que você estava, isso significa que você tem que ter uma estabilidade de pessoas que já estavam, né? Então, se 10% das pessoas cancelam, a meta de aquisição tem que ser o que eles esperavam mais 10%. Que é para poder manter o número que perdeu e crescer frente a isso. São métricas que orientam a estratégia deles, porque no final o KPI é aumentar a base. Ele é simples, fácil e objetivo, para que ninguém precise ter nenhum tipo de nuance ou enxergue entre linhas o objetivo. O objetivo tem que ser claro. Se o meu objetivo é aumentar 200% a minha base, o KPI, que é o meu indicador de performance chave, é o aumento da base. As métricas vão ajudar o time do produto de aquisição a entender se a estratégia está surtindo efeito. Perfeito, acho que só nessa resposta foi uma baita aula, né? E vai ajudar com certeza muita gente que está ouvindo aqui a ajustar algum ponto desse planejamento, né? E realmente, para quem não tem essa prática ali de colocar essa diferenciação, acaba talvez traçando ali dezenas de KPIs, achando que é o caminho ideal. Eu acho que o Gustavo
deixou claro aqui o melhor caminho. E Você aí, vai se Milena, acho perder. que... Se você Exato, tem vários exatamente. KPIs, você se perde. Imagina então aquele exemplo que a gente falou da rota do Waze, que o Waze te desse 10 métricas para você saber qual é a métrica que você quer escolher para te orientar. Não. Naquele caso do Waze, ele te deu o KPI, que normalmente no Waze é tempo. Você vai chegar mais rápido. Agora, se tivéssemos ali analisando, sei lá, num rally, a gente poderia falar, beleza, eu chego mais rápido, mas com a quilometragem, porque eu vou perder gasolina. Ou seja, o meu objetivo e o KPI que orienta é um. A estratégia dos pilotos é outra e os métricas que vão orientar se a estratégia faz sentido é outra, né? Exatamente. Eu acho que todo esse conjunto de informações que você trouxe, agora já puxando a Milena para dentro desse papo também, ali principalmente na parte das métricas, né, que estão por trás de toda essa estratégia, a gente sabe que tem uma infinidade de números, de possibilidades que dá para acompanhar, né? Então, Milena, dá para a gente ver resultados das campanhas, né? Performance dos canais, como você já citou. Eu posso olhar etapas do funil de vendas para ver como é que está a performance, fazer o comparativo. Eu quero ouvir de você como é que a gente controla tudo isso, né? De que forma as lideranças podem colocar no planejamento essa parte do controle, né? De gestão desses dados. Bom, eu vou só complementar essa aula do Gustavo, né? Porque a resposta dele foi super completa. Mas o que as pessoas costumam muito trazer quando se fala de métricas de marketing e vendas é o desafio, né? De conseguir analisar aquilo tudo de uma forma unificada, de uma forma concisa, né? A gente sabe que também é um desafio para muitas empresas automatizar esse processo, né? Onde às vezes gasta muito dinheiro, gasta muito tempo, e nem sempre a gente tem as respostas ou os insights que a gente precisa mesmo, né? Tem uma funcionalidade, por exemplo, como um gerenciador de campanhas, né? Que agrupa, que gerencia, analisa ali as nossas ações, faz a gente entender, né, de forma simples o que está acontecendo e o que realmente está funcionando para a gente otimizar toda a nossa estratégia, né? A gente ter uma funcionalidade que já nos gere relatórios prontos para a gente conseguir entender performance, para a gente conseguir entender, né, performance de e-mail, análise de conversões, né, performance de vendas, isso é muito importante, né? Que isso, além de prático, né, isso é valioso para dentro da nossa estratégia de marketing de vendas. Por tudo que a gente está falando aqui, né? Sobre a importância de ter dados e principalmente sobre a importância de ter dados que realmente vão refletir em insights. Né? Porque a gente vive isso, a gente às vezes tem muita informação, tem muitos dados e a gente às vezes não faz nada com aquilo. Né? Não tem dados que façam de fato sentido para a gente. Então é sempre importante a gente entender como a gente vai atrás desses dados que realmente façam sentido para a nossa estratégia também. Sim, maravilha. Acho que os dois se complementaram bastante. E até dei uma olhada aqui no nosso tempo, a gente já está indo aqui para o encerramento do nosso papo. Eu não posso terminar aqui sem fazer uma pergunta muito importante que eu quero fazer já para os dois. Que a gente não pode deixar de falar sobre o poder que a gente já tem nas mãos, que é a famosa inteligência artificial, né? Que no último ano aí está muito presente no nosso dia a dia. E eu quero ouvir de vocês, nesse momento de planejamento, como é que a gente pode aproveitar as ferramentas que a gente já tem acesso de inteligência artificial para encontrar, seja mais respostas a partir desses dados, ou até como é que a inteligência artificial vai nos apoiar a construir esse planejamento, né? E aí eu posso começar ouvindo primeiro a Milena e depois o Gustavo já pode complementar. Bom, é um assunto que eu super amo, né, John? Eu amo, né? Para começar, a inteligência artificial é um assunto que bombou, tá bombando nos últimos anos, esse ano, né? E ainda assim tem muita gente que ainda tem medo da inteligência artificial, né? É um pouco reativa em relação à inteligência artificial. Ah, não sei, né? Eu, por outro lado, se a inteligência artificial fosse uma pessoa, eu ia ser amiga dela. Brincadeira. Mas é porque eu vejo muita oportunidade, sabe? Eu vejo oportunidade de diversas formas aqui, né? E daí falando como é que a gente pode colocar na prática no nosso dia a dia aqui de marketing, né? Acho que a inteligência artificial tem N, né, caminhos para a gente conseguir usar, mas o que vem na minha cabeça aqui, né? Melhorar criativo, automatizar tarefas, aumentar a eficiência de time, e mais, trazer mais conversão, é, identificar, né, qual cliente ali, qual lead tem mais chance de virar cliente. Cara, como é que é isso? Como é que a gente não vai querer isso, né? Como é que a gente não vai querer alguma coisa que me mostra quem está mais pronto para receber uma mensagem minha, né? Quem está quem realmente está mais predisposto ali a virar um cliente meu.
e a inteligência artificial ela consegue trazer isso para a gente, e eu particularmente gosto muito, né? Por exemplo, em marketing, em vez de a gente ficar naquele looping eterno ali, tentando fazer entre acertos e erros, né? Com a inteligência artificial, eu consigo preparar uma campanha, né, exclusiva para leads e direcionar para o leads que tem mais potencial de retorno, por exemplo, dentro de um ranking ali com os meus melhores leads, né? Para vendas, por exemplo, eu consigo falar com a pessoa certa na hora certa. Isso me ajuda a encurtar o meu ciclo de vendas. E a gente, né, recebe essas informações do leads com mais probabilidade de compra, é ouro para a gente, né? A inteligência artificial, ela, usando dados, identificando padrões, facilita a nossa vida, né? Facilita o nosso dia a dia. Isso é muito bom, eu vejo sempre com muito bons olhos. Boa. Boa, E eu você, acredito Gustavo? que, eu acredito que a inteligência artificial, ela, lógico que tem gente que tem medo aí, e como tudo que é novo, as coisas assustam, né? Se a gente fosse Sim, pensar na época que a internet surgiu, a quantidade de pessoas que tinham medo do que as pessoas iam descobrir na internet, o que elas faziam na internet. Se a gente for falar que hoje a gente se conecta no WhatsApp e faz ligações no WhatsApp, as pessoas tinham medo do bate-papo do UOL, pô, que era um texto. Então, tudo que é exato. novo, ele assusta muito porque ainda falta informação, falta conhecimento. E conforme a gente vai tendo informação e conhecimento, as pessoas vão entendendo, adaptando. Quando o computador surgiu, todo mundo falou: o que será dos datilografistas? Pessoas que fazem datilografia. O que será dessa galera? Pô, continuou digitando do mesmo jeito, só que isso tornou uma habilidade para todo mundo, porque todo mundo que usa o computador tem que digitar. A inteligência artificial aqui na Métricas Boss como um todo, a gente tem utilizado muito para otimizar nossos processos. Então, por exemplo, a gente utiliza uma inteligência artificial hoje de geração de imagem, que o nosso time de conteúdo, o time de criação, ou o time de marketing, quando escreve o briefing, já escreve como se fosse um prompt. Esse briefing, então, é jogado nessa inteligência artificial e o designer consegue utilizar dela para otimizar o tempo. Então, às vezes, uma criação que a gente levaria 2, 3 dias para fazer é feita em um dia. Isso é uma métrica, a gente é de métrica, isso a gente tem que saber medir. Né? Isso já é uma métrica que a gente fez aqui internamente sobre o quão avanço e o custo que a gente tem naquela inteligência artificial nos trouxe de melhoria. Porque quando eu tenho um designer investindo menos tempo dele para fazer uma coisa mundana, automaticamente eu tenho um designer investindo mais tempo dele para pensar em uma coisa mais complexa. Então, a otimização do nosso dia a dia, ela pode ser feita com a inteligência artificial em diversos cenários. Um outro exemplo aqui que eu tenho, que é um exemplo bem legal, eu escrevo muito artigo na Métricas Boas. Então, a Métricas Boas, ela tem, basicamente, nosso blog, né, o Métricas Boas, ele tem uns 500 artigos. Eu acredito que eu escrevi uns 410 ali, mais ou menos, nesses 10 anos ali de empresa. Então, eu peguei todos os meus 410 artigos e criei um prompt dentro da inteligência artificial falando qual é o jeito do Gustavo Esteves de escrever. Ele trouxe um release de como eu escrevo. Essa forma, esse prompt, esse jeito, esse framework que ele deu, como eu escrevo, foi o framework que a gente deu para o nosso time de copy. E aí, vira e mexe nosso time de copy. Quando vai fazer uma copy, escreve igualzinho como eu escreveria. E a galera muitas vezes responde falando assim: pô, Gustavo, que legal que você está falando comigo. E não sou eu. Isso trouxe uma agilidade maior para o time de copy entender, porque eram pessoas novas que estavam entrando no nosso time. Eu não sabia meu framework, mas a inteligência artificial me ajudou a entender, baseado em tudo que eu já estava escrevendo, qual é o framework ideal, da maneira que o Gustavo escreve, qual a palavra que eu uso, qual a palavra que eu não uso para parecer ser mais fidedigno. Além disso, tem diversas outras formas, como eu conheço aí no mercado, muita empresa que já está conseguindo utilizar a inteligência artificial para traduzir artigos gringos, traduzir esse artigo em português, subir esse artigo no seu próprio blog e automaticamente a inteligência artificial, junto com a aprendizado de máquina, machine learning aqui, pegar esses artigos que foram traduzidos e transformar isso numa newsletter que é disparada sempre quando tem 3 artigos novos. Então dá para a gente automatizar e evoluir muito o processo nosso aí. Boa. Ótimos exemplos, acho que de como usar diferentes bases de dados, né? O Gustavo falou ali da base de dados de conteúdos da própria empresa. A Milena falou da base de dados de leads, né? Para a gente identificar esses mais qualificados. Então, minha dica é todo mundo reassistir depois aqui, se não anotou ali todas as dicas, todas as ideias aí que o Gustavo e a Milena trouxeram aqui, por favor, faz essa tarefa de casa, volta, vai estar disponível para vocês a gravação, para não perder nada e investir mesmo nesse planejamento, né? Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Vou abrir rapidinho, só para vocês se despedirem aí do pessoal. Gustavo, pode começar. Não, ladies first.
Por favor, Milena, começa que isso. Agradecer o convite, desejar bom evento para todo mundo. E é isso, gente. Só queria agradecer também o convite da RD e mais uma oportunidade de estar aqui conversando com a galera. Espero que o conteúdo tenha sido proveitoso, que a galera tenha aprendido. Se quiserem saber mais sobre, segue a gente aí, que vai ser um prazer trocarmos ideia. Perfeito. Obrigadão mesmo, gente. Foi um prazer estar aqui com Obrigada, vocês. John. Super aula. Obrigado, pessoal. E agora, falando aqui pro pessoal que está assistindo, vou pedir para vocês continuarem aqui no evento, porque tem muitos outros blocos para vocês aproveitarem. E vou deixar aqui também o lembrete, hein? Vocês podem fazer um diagnóstico com o time da RD para planejar suas ações de marketing e vendas com as ferramentas RD Station. Então, você pode saber exatamente quais ações dão mais retorno, tomar decisões com base em dados confiáveis, utilizando os planos da RD. Então, dá uma olhada nesses planos, vê o que encaixa melhor com o seu time e já garante a contratação das ferramentas ainda em janeiro, tá? É só acessar o link do chat ou o nosso QR Code que está aparecendo aqui na tela. E agora eu vou chamar um tutorial rápido para vocês e logo depois a gente volta dos estúdios da RD.